Diga comigo, imitadores de Deus. Eu creio que não é novidade mais para ninguém que na última quarta-feira eu e minha esposa completamos, graças a Deus, 20 anos de casados. Mais 2 anos de namoro e noivado, estamos então juntos há 22 anos. Pensando sobre tanto tempo juntos e com um bom casamento, não apenas estarmos juntos, mas estarmos juntos vivendo felizes. Temos crises, temos dificuldades, mas somos como casal felizes. Muitos fazem uma pergunta, e essa pergunta é comum nesses casos: qual o segredo para que se viva 20 anos feliz casado? Há irmãos em nosso meio que tem até mais que isso. Mais que esse tempo como felizes casados, em dias nos quais casamentos de verdade, abundantes, tornam-se cada vez mais raros no Ocidente. Qual o segredo desses casamentos? Para qualquer pessoa, em qualquer estado civil, ou seja, solteiro, casado, viúvo, separado ou separada, para qualquer pessoa em qualquer estado civil, a mensagem de hoje se aplica como a apresentação de segredos para que se viva relacionamentos duradouros. O meu segredo, o segredo de minha esposa, não se encontra em nenhum outro lugar que não seja na Escritura. É o nosso segredo. E eu ouso dizer que mesmo a união conjugal de pessoas não cristãs no Ocidente sofre a influência direta da pessoa e da doutrina de Jesus Cristo, como nós iremos ver até o término da mensagem. Casamentos duradouros, casamentos felizes no Ocidente sofrem essa influência, mesmo em caso de pessoas não cristãs. Ainda que marcadamente a partir da chamada Revolução Jacobina, ou Revolução da Esquerda Francesa, ou como nós vulgarmente a conhecemos como Revolução Francesa, cujo estopim acontece em 1789, e isso é, de certo modo, estudado nas escolas, apesar de o caos ideológico ter se instalado no Ocidente, a partir daí haver várias tentativas de sepultar, preste atenção, sepultar a nossa herança ética e cultural judaico-cristã. Apesar dessa tentativa que se arrasta no Ocidente desde a Revolução Francesa, é verdade que boa parte dos valores chamados valores tradicionais ou conservadores do Ocidente são de fato valores bíblicos. E aqui eu peço permissão, eu vou me dar permissão para usar o termo conservador, não apenas para se referir à coisa tradicional, à coisa que vem se estabelecendo ao longo de muito tempo, mas eu vou usar aqui a ideia de valores tradicionais ou conservadores com outro sentido, com o sentido de conservação da vida e da ordem. Esses valores, em sua esmagadora maioria, são mesmo valores cristãos. A manutenção desses valores é segredo de sucesso para o nosso casamento. É segredo de sucesso para casamentos de pessoas ditas não cristãs. Porque em Cristo e a partir dos valores judaico-cristãos, nós somos lavados de valores secularizados e equivocados sobre o que seja ser humano. Estamos juntos? Porque a mensagem é punk. A gente já começa afirmando algumas coisas que são perturbadoras. Glória a Deus, a gente está na sua casa para ser em amor confrontado pela sua vivificante palavra. Nós não viemos aqui para ouvir coisas nas quais a gente já pensava acreditar.
A gente veio aqui para ser transformado pela palavra. Nossa primeira parada se encontra no ensino de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. Mas para que a gente entre nessas falas de Paulo aos Efésios, a gente precisa contextualizar. Hoje, século 21, quando se fala de Ásia, fala-se do maior continente do mundo. Países como China, Índia, Japão, Paquistão, parte da Rússia, todos os países do Oriente Médio, muitos e muitos outros países compõem esse megacontinente chamado Ásia. Entretanto, apesar de o Novo Testamento falar pelo menos 20 vezes sobre Ásia, e Éfeso, veremos, era uma cidade da Ásia, o conceito de Ásia no Novo Testamento não tem a ver com o nosso conceito moderno de Ásia. No primeiro século da nossa era, quando o Novo Testamento foi escrito, Ásia era uma província romana, que compreendia exclusivamente o oeste da Turquia. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que a Turquia é um país logo acima do Oriente Médio, fazendo quase que uma ponte da Ásia com a Europa. A Ásia, da época bíblica, do Novo Testamento, é apenas o oeste da Turquia, muito menor do que o nosso conceito contemporâneo de Ásia. A capital dessa região geográfica, dessa província romana chamada Ásia, era mesmo a cidade de Éfeso. Éfeso tinha o título de capital da Ásia. No período romano, por muitos anos, Éfeso foi a segunda maior cidade do império, apenas atrás de Roma. Era uma mega cidade com uma população no primeiro século da nossa era de aproximadamente 250 mil pessoas. Enorme para aquele momento histórico. Éfeso era gigantesca. Ela era a maior cidade do mundo na época, não apenas a maior, a segunda maior do mundo, não apenas a segunda maior do Império Romano, a segunda maior do mundo. Possuía o principal porto da Ásia, o porto do rio Caístro. Caístro deságua no Mar Egeu, esse rio ainda existe. E o Mar Egeu está ligado ao Mediterrâneo, rota de muitos navios de comércio. Éfeso era uma cidade de comércio abundante, muito rica, era o extremo ocidental da Ásia, muito próxima da Grécia, atravessava o estreito do Mar Egeu, você já estava em Atenas. Éfeso era uma cidade extremamente desenvolvida, para alguns tida como cidade paradisíaca. De tão desenvolvida, moderna, bela, a grande Éfeso. Tinha uma biblioteca imensa, a biblioteca de Celso. Tinha, olha só, o maior templo do mundo, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou Ártemis, também chamada Diana. Ártemis em grego, Diana em romano. Esse templo foi construído por volta do ano 550 a.C. Agora veja as medidas desse templo. A gente está só se situando para entender o que Paulo vai falar. Esse templo tinha 115 metros de comprimento. Para a gente conseguir visualizar, este salão tem aproximadamente 35 metros de comprimento. Mais que 3 vezes este salão. Por aproximadamente 46 metros de largura. Este salão tem aproximadamente 12 a 13 metros de largura. Era composto por 127 colunas. Aliás, o templo todo era feito de mármore branco. Era dito que aquele templo reluzia e se via a beleza dele à distância. 127 colunas de mármore, cada uma com 20 metros de altura. Este templo, até a socumieira, tem 8. O templo de Ártemis, o templo novo que será construído, terá aproximadamente 900 metros quadrados.
O templo de Ártemis tinha algo em torno de 5.300 metros quadrados, ou seja, 6 vezes o templo novo, ou 15 vezes aproximadamente em área, este templo no qual estamos nos reunindo agora. Todo em mármore branco. Uma suntuosidade em Éfeso, gente do mundo todo ia para lá, para ver aquilo e participar do intenso comércio em torno do templo. Antípatro de Sidon, um poeta e escritor grego, que foi quem compilou as 7 maravilhas do mundo antigo, descreve o templo da seguinte maneira: pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, nas quais há um caminho para carruagens. As muralhas de Babilônia eram maravilhosas. E pus os olhos na estátua de Zeus pelo Alfeu, era gigantesca a estátua de Zeus, nos jardins suspensos, maravilhosos, no colosso do sol, no enorme trabalho das altas pirâmides, Kelpis, Kefren e Miquerinos, no vasto túmulo de Mausolo, um mausoléu de 45 metros de altura. Mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, e a que ele se refere ao templo, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho. E eu disse: eis que, além do Olimpo, o sol nunca olhou tão alto. O templo da Diana dos Efésios, como vai aparecer no livro de Atos, é glorioso. O comércio de Éfeso, disse a vocês, girava em torno do pomposo templo. E isso explica para nós, por exemplo, o relato de Lucas, em Atos 19, sobre o medo de um comerciante da cidade de Éfeso, um ourives de prata chamado Demétrio. Era muito dinheiro em jogo. Não era um comérciozinho em torno do templo, era um mega comércio mundial. Atos 19, a partir do verso 23, então diz: naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho aqui é a fé cristã. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, outro nome de Ártemis ou Artemis, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, o apóstolo Paulo, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, os demais artífices, os demais homens do negócio da fé, e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, gritaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Artemis é gloriosa, Diana é grandiosa. A veneração à deusa Artemis, dentro do templo, desse colosso de templo, envolvia, entre outras coisas, a prática da prostituição cultual junto às colunas de mármore. Sacerdotisas de Artemis tinham relações com os adoradores da deusa. E quando essas sacerdotisas eventualmente engravidavam, como elas não tinham permissão para manterem no templo os seus filhos, isso era terminantemente proibido, o que elas faziam? Abandonavam os filhos nas ruas. Se de um lado nós temos em Éfeso muita riqueza, também temos uma enorme pobreza. A sociedade de Éfeso, por conta da deusa Diana ou Artemis, era uma sociedade matriarcal. Tinha na figura da deusa e no culto a ela todo o seu parâmetro de moralidade. Era Artemis ou culto a Artemis que dizia o que era devido, correto, certo e o que era errado.
Curiosamente, apesar da prostituição cultual em honra a Ártemis ou Diana, de acordo com a mitologia greco-romana, Diana ou Ártemis desprezava, olha só que contraditório, desprezava o amor dos homens. O culto a ela envolvia a prostituição, mas ela dava em troca para os homens desprezo ao seu amor. Mantinha a qualquer custo na mitologia a sua virgindade. Era uma deusa indiferente ao amor, uma caçadora incansável, também chamada de deusa da caça, filha de Júpiter e Latona, teve permissão do pai para não se casar, do pai Júpiter, e Júpiter ofereceu para ela um cortejo de 80 ninfas, que com ela jamais se casariam. Éfeso, nesse contexto todo de profundo paganismo, e não dá para a gente olhar para alguns textos bíblicos sem entender o que está por trás da história, senão a gente vai falar um monte de coisa que está descontextualizada. Éfeso, nesse profundo paganismo, detalhe, no ano 90 da nossa era, junto ao culto à deusa Ártemis, se incluirá no templo também o culto ao imperador, no caso Domiciano, imperador romano. É local de culto a uma deusa, é local de culto ao imperador. Nesse paganismo terrível no qual Éfeso está mergulhada, a primeira carta às 7 igrejas da Ásia que aparece lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, é justamente carta ao pastor da igreja de Éfeso. Jesus vem a João e diz: escreve, porque a realidade de Éfeso é muito escura. Escreve essas coisas. Ainda entraremos em Paulo. Eis o texto do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que havia gigantesco em Éfeso? Um templo. E Jesus inicia a fala para o pastor dizendo: eu ando no meio do santuário. Eu ando no meio da igreja. Há um ídolo, há um Deus. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e Jesus mesmo vai explicar que são os 7 pastores, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus mesmo vai explicar que são as 7 igrejas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Imagina como era árduo pregar o evangelho numa cidade dessas. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, ou seja, enviados por Jesus, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Em Éfeso se levantaram grandes paixões profanas, um culto a pai, presta atenção, um culto pagão, entre aspas, apaixonado. E aí Jesus chega para o pastor de Éfeso e diz: onde está a paixão? Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Éfeso vai acabar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas. A palavra nicolaíta significa dominador do povo. Você odeia as práticas dos dominadores do
povo. No mesmo capítulo 2 de Apocalipse, versos 14 e 15, está sendo explicado o que são as obras dos nicolaítas. Eles participavam, ou eles encorajavam pessoas a participarem das festas idólatras e da prostituição. Jesus diz: você tem a seu favor, pastor, que você abomina o culto idólatra, você detesta isso, e você detesta a prostituição. Como eu também, olha o que Jesus diz, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Um paraíso maior que a glória de Éfeso, o paraíso de Deus. Hoje Éfeso, no oeste da Turquia, existe como ruínas, que são um verdadeiro museu ao ar livre. É uma cidade desabitada, completamente desabitada, com muitas ruínas, por exemplo, desta biblioteca de Celso, elas estão lá, parte delas, a fachada da biblioteca está lá. Hoje, Éfeso existe como um museu ao ar livre. Feita toda essa introdução histórica, ouçamos o que Paulo diz aos Efésios. Quantos estamos famintos pela palavra? Efésios capítulo 5. Paulo escreve aos crentes daquela cidade, naquele contexto: sede, pois, imitadores de Deus. Vamos falar isso juntos? Sede, pois, imitadores de Deus. No meio dessa densa escuridão, meus irmãos, Paulo diz, e Paulo possivelmente estava preso em Roma, estava no cárcere escrevendo essa carta. Ele diz: meus irmãos, vocês precisam fazer uma coisa, vocês precisam imitar Deus. Como assim, Paulo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo como oferta não tem nenhuma relação com algo devasso, impuro, pagão, mas ele é oferta que sobe como um doce aroma, é oferta em cheiro suave. É tão isso a que Paulo está se referindo, que o verso seguinte, olha só como ele vai continuar a fala. Mas a fornicação, Cristo se ofereceu como oferta suave, mas a fornicação, Paulo já vai entrar em temas sexuais, e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, vocês nem falem sobre isso, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, eu vou explicar essas coisas, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, e a ênfase aqui é um hebraísmo típico. Paulo está dizendo: vocês sabem muito bem que nenhum, vamos falar juntos, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está perto do seu, aí de você, por favor, e com muito amor, com muito carinho, repita estas palavras. E nós vamos nos colocar nessa fala de Paulo, Efésios 5, verso 6. Com muito carinho, diga: ninguém nos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que sério isso, né, meus irmãos? Como vem sendo falado aqui, culto após culto, isso é manifestação de amor. É o pai falando aos filhos. Amém? É amor. O apelo de Paulo é que os cristãos de Éfeso imitem Deus, o Pai.
fazendo tudo o que Paulo tinha dito nos versos anteriores. Se vocês perceberam bem, o verso 1 inicia: sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo em Efésios 5, verso 1, tem a ver com o que ele falou no capítulo 4. E o que ele falou no capítulo 4 foi: andem perdoando e andem com compaixão. Deus é perdoador, Deus é cheio de compaixão. Paulo vem falando isso no capítulo 4, no final. Entra no capítulo 5 dizendo: portanto, vocês imitem Deus. Sejam perdoadores, sejam cheios de compaixão. Deus teve compaixão de nós, é o que Paulo disse, e por isso entregou o seu Filho Jesus. Sejam imitadores de Deus. Jesus, por sua vez, diz Paulo, entregou-se por nós, cheio de amor, como oferta a Deus, oferta em cheiro suave. O cheiro do sacrifício foi suave, ou seja, sacrifício completamente agradável e aceito por Deus, uma expressão que só nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, aparece 40 vezes, oferta em cheiro suave. É oferta que não tem nenhuma relação com o culto a Deus Ártemis ou Artemísia ou Diana. É um culto que nada tem a ver, preste muita atenção, nada tem a ver com o falso amor presente no culto à deusa, que eram sacrifícios impuros. É um culto ou uma oferta que nada tem a ver com o culto ao imperador, que também se estabeleceu em Éfeso, o imperador Domiciano, mas é um culto que é a oferta de corações que tem em Deus seu Pai, sua fonte, seu sustento. Junto com Esmirna e Pérgamo, cidades que também aparecem lá no início do Apocalipse, Éfeso vai receber um título do Império Romano, que é o título de guardiã dos deuses. Em grego, neokoros ton sebaston. Paulo diz negativo. O culto agradável é o culto de Cristo. Aliás, só quem sabe prestar culto a Deus é Cristo, viu, gente? Não há ninguém além de Cristo que saiba cultuar, adorar o Pai. Pastor, então nós o que estamos fazendo? Nós só estamos cultuando a Deus porque somos corpo de Cristo. Desunidos de Cristo, nós nem sabemos o que é culto a Deus. Quem cultua ao Pai é o Filho. Todo o paganismo de Éfeso punha por terra os conceitos de amor, sacrifício e verdadeira riqueza. Paulo escreve, inspirado por Deus, então, andem com Cristo, andem como Cristo, Filho do Pai, e só assim a vida de vocês será uma oferta agradável a Deus, uma oferta com aroma suave. E aí Paulo entra numa lista daquilo de que os efésios tinham que se afastar, de todas as práticas pagãs tão comuns à cidade de Éfeso. Agora, a manutenção desses valores, manter-se afastado dessas coisas, e é aqui que a gente retorna ao início da mensagem, é o segredo do sucesso de casamentos cristãos. Valores tradicionais vão ser os que Paulo vai levantar agora. Valores que nós diríamos valores conservadores, que se tornaram o lastro desde o primeiro século da era cristã, se tornaram a base daquilo que nós passamos a chamar de cultura ocidental. Estamos juntos no pensamento? Agora Paulo vai entrar nesses valores. Quais são eles? Eu disse a vocês que iria explicar. Vamos lá. Paulo diz: a fornicação precisa ser abandonada. Porneia é o termo que Paulo utiliza aqui em grego. Fornicação. Toda forma de relação sexual ilícita. Toda impureza ou avareza, Paulo diz, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Paulo vai falar de imundícia, impureza, a catarsia.
toda avareza ou cobiça, todas as coisas inapropriadas, todas as coisas inadequadas, todas as coisas que possam ser vergonhosas, nem sequer o nome delas seja nomeado entre vocês, porque essas coisas, diz Paulo, são inadequadas a filhos e filhas de Deus. Nenhuma torpeza, e torpeza aqui é ascrotes, palavreado obsceno, falas com conotação sexual. Paulo diz: abandonem isso. Nem parvoices, morologia. Logia, nós temos essa expressão bem familiarizada para nós, né? Uma fala, um discurso. Morologia é conversa tola, é conversa fiada, é ficar falando bobeira, bobagem. Paulo diz: nem chocarrices, eutrapelia, conversa grosseira, conversa rude, conversa vulgar em qualquer sentido, conversa que não convém. Mas antes, Paulo diz: o palavreado de vocês sejam eucaristia, ações de graças, louvor. A estrutura básica da conversa cristã, a estrutura básica da nossa ética é em tudo e por tudo. E aqui não há fanatismo, aqui há cristianismo. Em tudo e por tudo, louvor a Deus. Se houver algo de que eu não possa dar graças a Deus, então que não se nomeie. Essa é a lógica paulina. Não posso glorificar a Deus por isso, então não me serve. Porque bem sabeis, vocês sabem perfeitamente bem, que nenhum devasso, agora olha o termo que Paulo usa no grego, nenhum pornós, uma palavra só, não é por nós, pornós. O que é que isso nos lembra? Pornô. Nada ligado à pornografia. Paulo diz: nenhum devasso, ninguém que pratica ou aprecia pornografia, ou impuro ou avarento. E aqui nós precisamos lembrar que o culto a Deus Ártemis, além de pornográfico, tinha como foco acúmulo de riqueza. A prostituição cultica tinha um propósito, a prosperidade, porque a Ártemis era deusa de fecundidade, apesar de virgem. Olha que estranho, né? Apesar de desprezar os homens. Paulo diz: o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não entra, não participa do reino. Quantos aqui querem o reino? Eu quero. Eu não quero ficar fora, eu quero entrar no reino. Esse é o meu maior anseio. Imagina viver a vida inteira sobre essa terra e ficar de fora. Lembrando que a morte não tem idade, né, gente? A que horas ela chega? Só Deus sabe. Não sei. Uma coisa eu sei: eu quero ficar longe de tudo que possa impedir minha entrada no reino eterno do meu Salvador. Eu preciso ficar longe. Paulo radicaliza dizendo: ninguém cause em vocês apatal. Apatal, diga comigo, apatal. Apatal, Paulo diz: ninguém desvie vocês da verdade. Ninguém engane vocês. Não se deixem enganar, não se deixem desviar. Eu acho que nunca essa fala de Paulo foi tão contemporânea, tão atual. As bases do que nós poderíamos chamar de cultura ocidental ou cultura judaico-cristã estão sendo violentamente atacados. É ou não verdade? E Paulo diz: ninguém, nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, ninguém cause em vocês apatal com palavras vãs. Olha o que ele vai dizer: palavras vazias de sentido, meras desculpas para o pecado. Palavras que, se forem
passadas por um filtro de análise séria sobre o que seja ser humano, não subsistem, elas desaparecem, são palavras vazias. Porque por estas coisas, diz Paulo, todas as coisas citadas nos versos anteriores, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, uma expressão típica judaica novamente, filhos disso ou filhos daquilo, uma expressão semita que é pessoas que têm como principal característica o ato de desobediência. O que elas mais gostam de fazer, o que mais fazem mesmo é desobedecer a Deus. São filhos da desobediência. Isto posto, nós avançamos para a sequência final, em Efésios 5, de 8 a 14. Porque outrora, quantos cristãos temos aqui lavados no sangue de Jesus? Então você pode dizer comigo, ontem, outrora. Olha o que Paulo vai dizer, porque outrora, ontem, num tempo que já passou, vocês eram trevas. Vocês eram trevas. Paulo nem diz, vocês estavam nas trevas. Paulo diz, vocês eram escuros. A alma de vocês era treva. Se pudesse passar no telão aqui, como era o interior do homem, antes do encontro real com Cristo, e aqui Paulo está falando aos irmãos da cidade de Éfeso, muitos deles saíram daquele culto pagão, não podemos esquecer disso. Vieram para Cristo saindo do culto idolátrico da deusa Artemis. Paulo diz, vocês eram trevas. E que trevas, né, meus irmãos? Mas agora são luz no Senhor. A luz brilhou, vocês foram libertos. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz, ou fruto do Espírito, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu achei fantástico o verbo que Paulo usou aqui. Paulo usou dokimazo. Dokimazo. Paulo está dizendo, olha, vocês aprendam continuamente a, depois de examinar, a depois de investigar cuidadosamente cada questão, fazerem ou tomarem uma decisão ética, agora, tendo duas fontes, iluminada pelo Espírito Santo e baseada nas Escrituras. Dokimazo. Vivam iluminados. E eu quero fazer uma pergunta. Hoje, tenho falado, virou mexer, eu toco nesse ponto. A internet virou um celeiro de tolices. É muita tolice num espaço só. Inúmeros conceitos absolutamente contrários a Deus. Absolutamente contrários. Conceitos que se opõem frontalmente a Deus. E que por vezes têm o endosso de pessoas que se chamam cristãs. Preciso fazer uma pergunta. Ao ver qualquer conceito na internet, o que nos vem à mente como filtro desses conceitos? Aquilo que é politicamente correto, aquilo que nós achamos interessante ou a Escritura? O que é o nosso filtro? Existe filtro? Que a Escritura seja nosso filtro. Não a voz dos homens, tão confusa, tão badernada, mas a voz de Deus. A doce voz do nosso Pai. Paulo diz, olha, meus irmãos, vocês agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir, dokimazo, a provar depois de exame, depois de uma investigação cuidadosa, o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, olha só que estranho, ele disse, nem citem as coisas devassas. Agora olha o que ele vai falar, antes, exponham-nas à luz.
Ele usa o verbo elegiko. Paulo está dizendo, olha, revelem o que está por trás para reprovar. Tenho a visão da águia. Vejam que ninguém está vendo. O espírito que está por trás desse discurso. Veja. Olha para o seu irmão com amor, com carinho e diga, veja. Veja. Discerna. Que o Senhor abra nossos olhos em todo o tempo. Amém? Que o Senhor nos dê discernimento. Amém? Que o Senhor nos dê discernimento. Elegiko. Discernimento. Essa é a oração de Paulo. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aqui eu quero entrar numa sequência, eu preciso saber se temos ainda alguém faminto. Eu preciso entrar numa sequência, inclusive citando parte de mensagem que foi pregada aqui em casamento. E como foi pregada em casamento, claro, o público de casamento não é toda a igreja, só quando o próximo magnata casar, e dá para convidar a igreja inteira, mas aí tem que convidar algumas pessoas, então muita gente não ouviu essas mensagens. E trecho de algo que vai ser falado aqui agora, daqui a pouquinho vai ser falado. Eu quero entrar ainda na Bíblia, em textos. Minha esposa está ali, quase dobrando o joelho, para eu entrar nesses textos. Para interceder pelas mulheres, meu bem. E eu daqui a pouco vou quase que pregar de joelhinho dobrado para interceder pelos homens, pelas coisas que deverão ser ditas ainda esta noite aqui. Tudo bem? Jóia? Tudo jóia? Então vamos juntos. Efésios capítulo 5, verso 22. Eu quero falar sobre relações de interdependência. Na série Família Maneira de Deus, vários conceitos bíblicos, muitos dos quais profundos, incômodos, mas libertadores, vieram à tona. Alguns desses conceitos não foram falados, serão agora. Efésios capítulo 5. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Pastor, que suspense, hein? Quantos aqui creem que o Espírito Santo inspirou a Escritura? Aleluia. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, no singular, né, gente? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo.
Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Casamento deriva de uma fala divina. A fala divina da qual o casamento deriva é a seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, no hebraico, uma auxiliar, que auxilie por contrariedade, próxima e oposta a ele, que abra diante dele a possibilidade diferente da opção que ele tinha em mente. Essa é a ideia no hebraico. Dar-lhe-ei uma adjutora, uma que não é sua adversária, não, mas é aquela que mostra por vezes uma outra maneira de ver a vida. Depois, o casamento é exaltado no cântico de exclamação de Adão: esta aqui, esta vez, é osso de meus ossos, carne de minha carne, a esta será clamado mulher, Isha, sim, do homem, Ish. Em hebraico, Ish, esta aqui foi tirada. Depois disso, desta reação adâmica, é selado o casamento por meio de um decreto divino. Jesus diz que essa fala saiu da boca de Deus, não de Adão, que é esta aqui: por isso o homem abandona, deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e são os dois, ou ambos, uma só carne. Foi o pai quem falou. Há uma nítida progressão. O primeiro estágio é o estágio da solidão adâmica. Adão governava, Adão dava nomes aos animais, mas nesse estágio ele carecia de uma revelação mais íntima do amor de Deus, por meio daquele ser que, sendo da mesma espécie de Adão, também era ao mesmo tempo imagem e semelhança de Deus. E então Adão tem para si uma revelação profunda que ele não encontraria em si mesmo, que ele não encontraria na criação, mas que encontraria num ser da sua espécie que também era imagem de Deus como ele, a mulher. O segundo estágio é o estágio de admiração, de um maravilhamento diante daquele outro ser que, sendo diferente de mim, me completa. No caso de Adão, ele diz: eia, agora sim, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é Isha, é mulher. E o terceiro estágio é a ideia final de que, passada essa união, e aqui entramos na fala de Paulo aos Efésios, passada essa união de Adão e sua mulher Eva, do homem e sua mulher, eles passam a ser uma nova vida, com uma fundamental interconexão. Isso é um fundamento muito profundo. Eles são uma só carne. Casamento, então, passa a ser, e isso foi pregado num casamento celebrado aqui na igreja, o fim da história que o antecedeu. É o fim da história que veio antes. Casamento, como fim da história, preste atenção, não é simplesmente a negação da história de solteiro, ou seja, a afirmação de que aquela história, aquela vida de solteiro nunca existiu. Não, não é isso. Há coisas boas, há coisas ruins que vão entrar na vida dos recém-casados. Mas o casamento é o fim da história que o antecedeu na seguinte perspectiva: parte da vida de solteiro ou solteira tem justamente a função de preparar o solteiro ou a solteira para a nova vida de casado. E como preparação, quando enfim eles se casam, essa área da vida deixa de existir ou passa a existir de uma outra forma. É um conceito que o Novo Testamento doutrinariamente vai chamar de sombra e cumprimento, de lei e graça. No dizer comum, nós diríamos ensaio e apresentação. Uma coisa é você ensaiar, outra coisa é você ter a apresentação efetivamente do espetáculo.
Vamos citar a fala de Paulo. Paulo diz, olha, o marido cuida do seu próprio corpo e o sustenta. E Paulo está falando isso a partir da perspectiva de Cristo e igreja. Precisamos fazer algumas perguntas. Quem aqui pode dizer que todas as bênçãos que possui são dádivas de Deus? Ué, então você acabou de dizer que nada do que você tem foi você que proveu para si? É isso que você falou? Preste atenção sobre a aplicação disso na relação conjugal. Paulo está dizendo que a relação Cristo-Igreja tem isto, é fundamento para a relação conjugal. Foi o que acabamos de ler em Efésios 5. Vamos exemplificar. Eu conheci um jovem casado que comprava calçado de marca, enquanto ele mesmo, a mulher e um filho moravam de favor na casa da mãe da mulher dele. Eu conheci pessoalmente esse jovem. Você conheceu, né, amor? Eu e minha esposa, agora um outro caso, eu e minha esposa também conhecemos, graças a Deus, em contrapartida, um jovem hoje muito bem empregado, que antes de estar bem empregado se angustiava por não poder comprar roupas bonitas para a sua esposa. Paulo está dizendo, olha, o esposo sacrifica a si próprio para sustento de sua mulher, pois sustento é uma manifestação profunda de cuidado. É o que Paulo está dizendo aos Efésios, no capítulo 5. O marido cuida, ama o seu próprio, e assim ele cuida da sua mulher. Pastor, esse discurso está muito fora de moda. Pois é, né? Por isso que eu estou pregando. Justamente por isso. Pastor, os tempos mudaram, eu sei. Por isso que eu estou pregando a Bíblia. Por isso que a gente abriu a Bíblia aqui hoje e a gente ainda vai ver mais texto. Minha primeira faculdade, muitos de vocês sabem, foi Ciências Contábeis. Eu sou contador por profissão. Eu sei muito bem que a vida humana no Ocidente pós-moderno está organizada, estruturada a partir de um macroconceito chamado mercado. Eu sei disso. No Ocidente, mercado é muito mais valioso que lar. Entre mercado e lar, no Ocidente pós-moderno, dá-se valor ao mercado e pretere-se o lar. O mercado é o que tem valor. É no mercado que as vidas dos homens são negociadas. É o mercado, não o lar. Eu sei que para falar disso aqui, para falar de um homem que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que provê para a sua casa, há casos especiais, eu não ignoro os casos especiais, quais sejam eles? Vamos aos casos especiais. Mães separadas, e nós temos irmãs aqui que precisam ser as provedoras para as suas casas, casos especiais. Mulheres viúvas que precisam ser as provedoras para as suas casas. Temos caso aqui, é uma situação à parte. Homens com graves doenças, homens inaptos para o mercado, que não ganham sequer o mínimo para manterem suas próprias famílias. Mães cujos filhos já passaram dos 8 anos de idade, não vamos repregar isso aqui, pelo menos não hoje, mas lembrando que lá em Família Maneira de Deus vimos que os 8 primeiros anos da vida são cruciais, porque são os 8 anos de formação da personalidade.
Construção de personalidade exige muito apego materno, não é nem paterno, é materno mesmo. Hoje a psicologia contemporânea quer jogar todos esses conceitos na lata do lixo, mas não dá, isso é biologicamente determinado, não é construção social. Como eu disse, numa das aulas do mestrado, e os adultos riram um bocado, num dos debates disse para uma colega: olha, desse peito aqui nunca saiu leite para amamentar nenhum dos meus 4 filhos. Gostaria muito, mas isso não é possível. Vinculação materna nos 8 primeiros anos da vida é questão crucial. Não é negociável. Pastor, mas eu não quero abrir mão de nada, e filho é tão legal, então espera um pouco, até a cabeça amadurecer, para então você ter filho. Você ainda não está maduro ou madura para ter filho, espera. Porque filho exige tempo e dedicação. A Escritura fala da mulher que cuida da sua família. Quanto às mulheres, olha o que Paulo vai escrever para Tito. Esse é um texto que, se fosse possível, o feminismo descontrolado, desvairado, histérico, que está fazendo muito barulho nos nossos dias, e eu vou terminar a mensagem com uma história feminista. O feminismo histérico dos nossos dias, se pudesse, pegaria as Bíblias do mundo inteiro e rasgaria esse texto. Mas eu vou ler o texto. O texto é o seguinte: você, Tito, diz Paulo, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam fofoqueiras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amarem os seus maridos e filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casa. É isso mesmo que Paulo escreve a Tito. Boas donas de casa. Aí não, pastor, aí não dá. Aí pega a Bíblia, joga fora, porque a Bíblia é machista. Meu Deus, a Bíblia é cura para uma sociedade histérica, totalmente destrambelhada, descendo a ladeira desvairadamente para cair no abismo. Sabe o carro que está sem freio e descendo a 100 por hora a ladeira? Olha que doideira. Vai virar o quê? É o que a gente está vendo hoje. Boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Olha só, preste atenção. Paulo tinha dito aos Efésios que o marido é provedor. É preocupação do marido, viu? Tem que cuidar da família. Tem que cuidar. Está tão tranquila aqui, pastor. Meu irmão, você está cuidando. Homem, você está cuidando da sua casa, está provendo para a sua casa. Está preocupado com isso. No bom sentido, chegando diante de Deus, dizendo: Senhor, abre porta diante de mim. Sou teu servo. Quero prover para a minha casa, Jesus. Para as mulheres, Paulo vai dizer: olha, se ao marido cabe cuidar provendo, às mulheres cabe zelar pelo bom andamento da casa. Detalhe é que fica muito fácil da gente visualizar isso, pensando na relação Cristo e... É muito fácil. Paulo toma essa relação como fundamento. Isso não está... Um detalhe, Paulo em nenhum momento nesses textos aqui usa como fundamento questões sociais, históricas, culturais, não é isso não. A questão é ontológica. Paulo vai para as bases da criação. No outro texto, lá na carta aos Coríntios, como por exemplo o uso do véu, Paulo vai falar de cultura. Ele usa outra linguagem, aqui não.
Aqui ele diz isso é uma questão existencial. É função existencial. E a gente precisa, então, separar as coisas. Tem muita coisa, tudo é construção. Não é não. Os textos têm as suas próprias linguagens e seus próprios contextos. A igreja faz exatamente isso. Ela cuida dos seus membros como uma mãe, como uma mulher do noivo, como uma noiva. Ela cuida. Temos aqui alguém que faz parte de uma célula, por exemplo. É isso. Essa maternagem suficiente, usando a expressão lá de Winnicott, para o pessoal da psicologia, essa maternagem suficiente da igreja. Cristo provê absolutamente tudo para a igreja. Amém ou não amém? Cristo provê. A igreja ama a Cristo e cuida dos membros da família de Cristo. A igreja depende de Cristo, e Cristo conta com a ajuda da igreja, ou com a participação da igreja, a colaboração da igreja, e Paulo vai dizer justamente isso, nós somos colaboradores de Deus, no cuidado de seus membros. O marido provê todo o necessário para a esposa e para a sua casa. Meus irmãos, meu prazer, permitam-me falar isso, é cuidar da minha neguinha. É deixar minha neguinha com a maquiagem bem legal. Olha que coisa mais linda a maquiagem que ela fez hoje. É deixar minha nega bem vestida, e quando não tem como, agora mesmo a gente está passando por um momento desafiador, né, amor? Desafiador. Estamos enxugando tudo para construir finalmente nossa casa com muito sacrifício. Não é com pouco sacrifício não, com muito sacrifício. Mas isso vai passar. Depois que passar, gente, eu vou cobrir essa neguinha de presente. Aleluia! Oh, glória! Marido, cuida. Então a mulher está chorando pelos cantos ou está feliz da vida com cuidado? Cuida dela. Cuida. Imaginem se a igreja salvasse a si mesma, sem que precisasse de Cristo. Eu disse para vocês que eu falaria sobre interdependência. Imagina isso. Não, agora a igreja se vira. A igreja resolve. A igreja não precisa pedir nada para o Senhor em oração. Ela conquista tudo sozinha. Dificilmente essa noiva, igreja, poderia ser chamada de noiva. Está entendendo? Quem está entendendo isso? Porque isso é muito sério, viu? Se a minha função é cuidar dela provendo, ela cuida... Olha como é que eu estou bonito. Ela que cuidou de mim. Eu preciso dela. E ela precisa de mim. Nós somos interdependentes. É isso. O mundo está falando um monte de bobagem aí que não tem nada a ver com casamento. Treinando pessoas para serem eternos solitários. Quem aqui é solteiro e quer ter um casamento bom? Casamento. Pastor, eu quero casar e viver lua de mel até os 50 anos. Até os 50 anos de casamento. Vai para a chacrinha, nosso sonho. O meu. Vai para a chacrinha, lua de mel. Meu pai, tem crianças no ambiente. Vai para a chacrinha, lua de mel, casar, lua de mel. Eu preciso dela, gente. O individualismo é o primeiro passo para o adultério, viu? Eles não dependem, eles não precisam do outro. Ela provê para si, ele provê para si.
Ela cuida da casa, ele cuida da parte dele, da casa. Tem até isso. Parece que a casa parece estar dividida por setores. Ele cuida da parte dele. Tá, cadê a interdependência? Cadê isso? Cadê essa liga? A cola, cadê? Se eu chegar aqui todo amassado, você pode ter certeza que minha esposa está viajando. Se eu ficar aqui magrinho, parecendo um palitinho, pode ter certeza que eu estou tendo que comer miojo porque ela está em curso. A Vitória está protestando ali. Tá. A Vitória cozinha bem, minha filha. Interdependência. Mas eu quero encerrar com uma história real. Olha só isso, hein? É o fim da mensagem. De alguém que estranhamente... Nossa era é uma era tão maluca. O negócio está tão fora da casinha. Vou usar um português bem corriqueiro, bem usual. A coisa está tão fora da casinha. Nossa sociedade está tão doida. Que essa história aqui é de alguém que estranhamente nos nossos dias, não faço a menor ideia do porquê, se tornou modelo inspiracional. Modelo para ser seguido. Glória a Deus, está sendo gravado. Porque isso vai para a internet. Talvez essa história aqui explique o número enorme de gente se matando. Porque para isso aqui virar modelo de inspiração, a coisa está muito fora da casinha mesmo. Não vou citar o nome, vou falar o nome só no final. Talvez quando eu começar a descrever, alguns já vão se ligar sobre quem eu estou falando. Pintora mexicana, nascida em 1907, morta em 1954, apenas aos 47 anos de idade, portanto. Casou-se aos 22 anos com Diego Rivera, artista também, em 1929. Um casamento tumultuado, pois ambos, além de terem temperamentos extremamente fortes, eram traidores inveterados. Ele a traía, ela o traía. A moça teve um caso com Leon Trotsky, depois que se separou por um tempo de Diego Rivera. Rivera, por sua vez, olha só, aceitava abertamente, porque ela jogava nos dois times, abertamente o relacionamento dela com outras mulheres. Ele só ficava chateado quando ela se relacionava, a esposa dele, com outras... ele aceitava quando ela se relacionava com mulheres casadas. Ele só ficava chateado quando ela se relacionava com outros homens. Quando ela o traía com homens, ele não gostava. Com outras mulheres, tranquilo. Aí um dia, ela descobriu que o esposo dela, Diego Rivera, estava tendo uma relação íntima com a irmã mais nova dela, chamada Cristina. E aí o mundo dela desabou, e ela de novo quebrou um pau com Diego Rivera. Após essa tragédia, ela se separou dele, viveu vários amores, isso é a biografia dela, vários amores com homens e mulheres casadas. Em 1940, uniu-se novamente a Diego Rivera, dessa vez uma relação tão terrível quanto a outra, com brigas violentíssimas. Ela constrói uma casa ao lado da casa do marido, igual a dele, e une as duas casas por uma ponte. Eles passam a viver em casas diferentes, apesar de estarem casados. As casas estão ligadas por uma ponte. Por vezes ela se encontrava com ele na casa dele, ou ele se encontrava com ela na casa dela. Reticências. Essa mulher nunca teve filhos, pois teve um acidente que comprometeu o útero. Tentou diversas vezes o suicídio, com facadas ou com marteladas. No dia 13 de julho de 1954, quando ela já tinha contraído uma forte pneumonia, foi finalmente encontrada morta. No atestado de óbito está registrado embolia pulmonar como causa-mortes. Mas os biógrafos não descartam a possibilidade, a hipótese, de que ela tenha morrido de overdose
devido ao grande número de medicamentos que ingeria. Última frase dela em seu diário, e que aponta muito fortemente na direção de suicídio. Última frase dela no diário: espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Essa é a biografia de alguém hoje que é endeusada na nossa sociedade, quando Paulo diz: sede, meus irmãos, imitadores de Deus. Eu estou falando de Madalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderón. Essa triste história de uma possível suicida é inspiração do quê? De uma vida perto de Deus. Isso inspira quem a quê? Que sejamos imitadores de Deus, como filhos e filhas amados, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.